O evento da Casa de Estudantes do Império, o SEI da Resistência, foi uma organização da Seção de Escrita e Leitura da Associação Acadêmica de Coimbra, que busca reviver momentos históricos com pessoas jovens, estudantes universitários da atualidade, através de temas que marcaram a história. Hoje nós resolvemos fazer sobre a Casa de Estudantes do Império para relembrar, sobretudo, a importância política da Casa de Estudantes do Império aqui em Coimbra. Então, estudantes da atualidade leram poemas que foram importantes para se pensar a resistência anticolonial na década de 50 e 60, produzida sobretudo em Coimbra, mas também em Lisboa, e tivemos um momento de partilha desse conhecimento. Muito longe da minha garganta, da garganta mundo de todos os homens. Ó espanto, um gargalhar profundo, e desatou a rir, a rir, a rir. Dorme-se, e o mundo marcha, ó pátria do mistério. As iras inúteis, as ânsias caladas, e os sonhos sujos, como vidas de virgens violadas. Mais ainda é a temática da luta, sempre mais e melhor, camarada. Teus passos trilhados são contados, em ritmo negativo se parares. Agora que me estampaste no rosto os primores da tua civilização, lâmpadas vermelhas se acendendo de corações amarrados de repulsa. Descemos atraídas pelas luzes da cidade, acenando convites aliciantes como sinais luminosos da noite. Vim tocar marimbas, gomas e sangue. Olho por entre o silêncio. A cidade é toda um livro, escrito por nós, os dois, que eu folheio a horas mortas com dedos de pensamento. A vida descontinuar a ocupar o meu lugar. Vozes que me roubaste. E tivemos presença de pessoas que conhecem essa história a fundo, como o angolano Manuel Rui, que esteve aqui na tertúlia, na ocupação literária, como também a professora Aida Fredental, moçambicana, que é historiadora e viveu na Casa de Estudantes do Império. Então conseguiu contextualizar para a juventude e para o público curioso sobre esse tema, o que foi a Casa de Estudantes do Império. Seus seios, laranjas dolores, seus dentes, marfim. Mandei-lhe essa carta e ela disse que não. Mandei-lhe um cartão que o amigo Maninho tipografou. Assim como vocês hoje reuniram aqui um grupo de pessoas originárias de vários países, nesse aspecto há uma semelhança forte com o que existiu na Casa dos Estudantes. Era uma associação, obviamente, todos já sabem, era heterogénea. Os seus sócios provinham de vários países, na altura colónias. Ela foi fundada em 44, em parte por iniciativa de alguns desses estudantes, mas com o grande apoio e com o incentivo do próprio regime fascista da época. As motivações eram diferentes. Da parte dos estudantes, eles pretendiam unir-se, auxiliar-se mutuamente, obter condições de vida razoáveis enquanto estivessem fora da casa da família. O governo pretendia, obviamente, outra coisa, pretendia reunir os estudantes para tentar instrumentalizá-los. Na época, o regime procurava assegurar-se de que esses estudantes viriam a ser os continuadores do sonho imperial, etc, etc. Além disso, foi importante, na minha escolha pessoal, ler a carta, porque essa carta ela foi escrita pelos estudantes que moravam na Casa de Estudantes do Império e denunciava as opressões que existiam na época, denunciaram a questão
da opressão racista, colonial, e escreveram no mistério, né? Os estudantes escreveram a carta sem assinar e conseguiu sair nos principais jornais do mundo. Consideramos como sinal de boa-fé do governo português o cumprimento do seguinte: reconhecimento solene e imediato do direito dos povos das colônias africanas de Portugal à autodeterminação. Anistia total e incondicional e libertação imediata de todos os prisioneiros políticos. Estabelecimento das liberdades políticas, nomeadamente a informação legal de partidos políticos e garantias concretas para o exercício efetivo dessas liberdades. O poema que eu li é o poema da Noêmia de Souza, que é um poema muito forte, muito poderoso também, porque fala da vida das mulheres que também foram arrancadas de suas terras por conta da guerra, por conta do colonialismo, e como elas também foram capazes de resistir, como seus corpos também foram marcados e como seus corpos também são resistência, né? Então ele tem esse poder de poder falar sobre uma resistência, que é uma resistência que também está nos corpos. Então estamos aqui resistindo a isso. Eu particularmente declamei um poema chamado O Meu Grito de Revolta, que é o poema de Amílcar Cabral, em que ele falava nessa questão de revolta contra as injustiças, contra o sistema colonial da altura, contra a ditadura e por aí fora. Eu escolhi o poema porque eu acho que o poema resumia o que para mim é o fruto de uma guerra. São mortos. Há quem possa defender que há progressos na guerra, mas é um bocado difícil de quantificar esses tais progressos. E essas mortes são dos dois lados. Do lado que começa uma guerra, do lado que recebe uma guerra. O poema que eu escolhi, do Alfredo de Barros, eu acredito que eu escolhi ele até porque a Malta, que passou pela Casa dos Estudantes do Império, era muito politizada, muito envolvida politicamente, mas eles também escreviam poemas de amor, é óbvio, escreviam poemas de tristeza, de melancolia, da vida urbana, da vida moderna. E esse poema, ele reflete também essa esfera do pensamento criativo das pessoas que por lá passaram, que eu também acho que é importante resgatar. Este evento tem um peso para mim muito importante porque quase que nos permite voltar a este território do passado, de ir buscar lições no passado para lutar contra injustiças que hoje há. Essa ocupação foi muito importante, né? Não só para mim, mas acredito que para todo mundo, porque foi possível dar voz, né, a esses textos tão poderosos que foram fundamentais para a luta anticolonial. E poder escutar eles é poder também sair daqui transformado, né? Porque a gente não está falando só de uma resistência passada, mas poder recuperar isso é fazer resistência agora, né?